Olá, gente! No prólogo do livro, que talvez seja a sua única obra que chegou a nós com título em latim, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, diz o seguinte: a última coisa que eu pretenderia seria melhorar a humanidade. Bem, assim eu estou anunciando o nosso tema para hoje, melhorar a humanidade, e ao mesmo tempo explicando que ele está digitado entre aspas e antecedido de reticências, porque se trata da última parte dessa frase de Nietzsche que acabei de citar. O livro que eu mencionei é este, Ecce Homo, ou Et Homo, que em português seria Eis o Homem, e trata-se de uma autobiografia de Nietzsche. Melhorar a humanidade. Para facilitar a condução do tema, gente, eu dividi em 3 pontos, e para que o vídeo não ficasse muito longo, eu dividi em 3 partes. No primeiro ponto, que tem como título Melhorar Alguém, o que seria, eu pretendo estar trazendo o resumo da obra O Alienista, de Joaquim Maria Machado de Assis. No segundo, como queres melhorar-me? Basicamente, eu apresento o ponto de vista de Nietzsche em relação ao que ele considerava ser métodos de necessário para melhorar o ser humano. Isso baseado nesse livro, Crepúsculo dos Ídolos. No terceiro e último, Melhorar exige um querer. Eu pretendo estar falando sobre que apenas o fato de querer pode não ser o suficiente para melhorar alguém, mas que ninguém melhora se não quiser melhorar. Vamos ao primeiro ponto? Melhorar alguém, o que seria? Sobre esse livro alienista, o que eu posso dizer é que quem se propôs a ler essa pequena grande obra deve levar consigo 2 certezas. Vai dar boas gargalhadas e vai se convencer da genialidade do autor pela qualidade e quantidade de informações que, de uma forma tão harmoniosa, ele consegue colocar em tão poucas páginas. A minha intenção era trazer alguns episódios da trama que eu achei muito engraçados e interessantes, mas eu fiquei preocupado em o vídeo ficar muito longo, por isso estou trazendo o que eu entendi como mensagem central ou ideia principal do autor. Vamos ao livro? Em O Alienista, Machado de Assis se apresenta como personagem principal Simão Bacamarte, um médico filho da nobreza que tinha tudo favorável para seguir uma brilhante carreira com apoio da realeza, mas que ao invés disso opta por regressar ao Brasil, residir e exercer medicina na cidade de Itaguaí. E em resposta ao rei, ele diz que a ciência era a sua única ocupação e Itaguaí era o seu universo. E assim, em Itaguaí, Simão Bacamarte casa-se com Dona Evarista, pessoa com a qual, pelo seu entendimento, ele teria uma prole perfeita. Mas Dona Evarista não conseguiu lhe dar nenhum filho, e isso o levou a mergulhar ainda mais no estudo e prática da medicina. Até que uma área dessa lhe despertou grande interesse, o recanto psíquico, exame da patologia cerebral. Porque, disse ele, a saúde da alma é a mais digna ocupação de um médico. E é a partir daí que teremos Simão Bacamarte, o alienista, ou seja, o médico que cuida de alienados. Com o apoio da Câmara de Vereadores de Itaguaí, o alienista resolve construir uma casa de orates, que logo ficou conhecida como Casa Verde, um local destinado a abrigar para estudo e tratamento todos os loucos de Itaguaí e circunvizinhança. Apesar de algumas críticas, o projeto deu certo e estava indo bem. Até que um dia o alienista chega à conclusão de que a loucura que era objeto dos seus estudos já não era mais, como ele acreditara ser, uma ilha perdida no oceano da razão, e sim um continente, ou seja, que havia muito mais loucos do que se poderia supor. E é a partir desse entendimento que ele resolve delimitar razão e loucura. E convicto de que a razão era o perfeito equilíbrio de todas as faculdades e que fora disso tudo é insânia, tudo era loucura, ele decide internar para tratar, na Casa Verde, todas as pessoas que ele considerasse desequilibradas. E foi assim que o alienista capturou e internou para tratar como se fossem loucas várias pessoas, inclusive sua própria esposa, Dona Evarista. As atitudes do alienista causou revolta, indignação, conflito e até um confronto que deixou 25 mortos e alguns feridos. Itaguaí viveu um período de terrível desespero. Até que um dia a cidade foi surpreendida com a notícia de que, de uma hora para outra, todos os pacientes que estavam internados na Casa Verde tinham sido postos em liberdade. E, de fato, o alienista havia enviado um ofício para a Câmara de Vereadores, informando que, após analisar a estatística da vila, percebeu que 4/5 da população estavam internados na Casa Verde.
e que este número o levou a examinar os fundamentos daquela sua teoria, que considerava louca qualquer pessoa que não possuísse um perfeito e absoluto equilíbrio das faculdades. Após esse exame e após os números da estatística, ele concluiu que aquela teoria estava errada, que as setas seriam opostas a ela, ou seja, que a pessoa ser desequilibrada era normal e até exemplar, mas que seria considerada hipótese patológica todos os casos em que o equilíbrio fosse perfeito e ininterrupto. Assim, ele estava colocando em liberdade aqueles desequilibrados e não mediria esforços em capturar para tratar todas as pessoas que apresentassem um perfeito equilíbrio de todas as faculdades. E, de fato, o alienista, alguns dias depois, capturou e internou várias pessoas, todas que ele sentia que havia, que tinham uma beleza moral e mental notável. E o tratamento consistia em atacar a qualidade moral que mais se sobressaía em cada indivíduo. Assim, bondade, humildade, lealdade, honestidade e etc. Todas essas qualidades eram atacadas de diversas formas até que uma falha, uma imperfeição fosse detectada. Muitos pacientes se renderam logo no começo, outros resistiram por mais tempo, mas ninguém conseguiu chegar ao fim do tratamento, que duraria 6 meses, mantendo aquela qualidade moral intacta. Quando o último paciente é liberado da Casa Verde, o alienista é tomado de uma grande preocupação e começa a andar de um lado para o outro da sua biblioteca, perguntando a si mesmo: será que deveras todas aquelas pessoas estavam loucas e foram curadas por mim? Ou o que pareceu ser uma cura foi apenas a descoberta da imperfeição que havia nelas? Não posso me gloriar de ter incutido nelas um novo sentimento, uma nova virtude? O que se revelou foi que havia nelas, ainda que em estado latente. Assim, essas últimas pessoas eram tão desequilibradas quanto as primeiras. Ele ficou contente por perceber que Itaguaí não tinha louco, mas no mesmo instante foi tomado de uma profunda tristeza, talvez por perceber que as suas teorias e os seus esforços não tiveram nenhum valor. 20 minutos depois dessa tristeza absoluta, a sua fisionomia brilha com a nova ideia. Ele pensou: bom, se ter o perfeito equilíbrio de todas as qualidades é ser louco, eu reúno em mim todas as características de um mentecapto. Eu sou honesto, leal, perspicaz, e foi enumerando suas qualidades. Até que ele disse: bom, mas isso sou eu que estou dizendo. Aí resolve reunir um conselho de amigos para pedir opiniões sobre suas virtudes e seus vícios. E todos concordam: não, o senhor só tem virtude, o senhor não tem nenhum defeito nem imperfeição, é só virtude. E ele diz: ah, vocês estão falando isso porque sou eu? Então, o Lopes, o padre que nunca gostou das suas ideias, nunca foi favorável aos seus pensamentos, resolve se livrar do alienista e diz o seguinte: doutor, o senhor de fato tem todas essas qualidades que nós admiramos muito. Mas o senhor não consegue ver, doutor, é porque acima delas o senhor tem uma outra, que é a modéstia. E é a modéstia, exatamente a modéstia, que não lhe permite ver essas muitas qualidades que o senhor tem. E diante disso, o alienista baixa a cabeça, ignorando o choro da esposa, os apelos e dos amigos e da esposa, ele resolve se internar para estudar e tratar a si mesmo na Casa Verde. Fica lá 17 meses do mesmo jeito que entrou. Morre e deixa em Itaguaí o boato de que ele, o alienista, foi o único louco que Itaguaí já teve. Gente, eu não vou comentar a obra, mas baseado nela eu quero apresentar 2 sugestões. Primeira, sempre que sentir que deve melhorar alguém, esteja convicto, busque certificar-se bem sobre quem realmente precisa ser melhorado, você ou outro, ou ambos. Porque sempre temos mais dificuldades em perceber os nossos defeitos que o do outro, que às vezes só existe ou só se revela em decorrência dos nossos. Segunda, preze pela sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para agradar aos outros, nós nos submetemos a mudanças que tendem a minar a nossa identidade. Logo já não sabemos mais quem e o que de fato somos, do que queremos, o que queremos, do que gostamos. Tipo Meg, personagem de Julia Roberts no filme Noiva em Fuga.
Meg, talvez no interesse de ter uma boa relação, tinha por hábito fazer do gosto dos namorados o seu próprio gosto. E há um trecho interessante no filme, quando Ike, personagem de Richard Gere, um dos noivos que foram abandonados por ela no altar, sai entrevistando os ex-namorados de Meg e faz uma pergunta simples a todos. Como ela gosta de comer ovos? O primeiro responde, ovos mexidos, igual a mim. Quando encontra-se com o segundo fala, fritos, igual a mim. O terceiro diz, ovos pochê, igual a mim. Então, chateado numa discussão com ela, ele diz, Meg, você é a mulher mais perdida que eu já conheci. Você é tão perdida que não sabe nem como gosta de comer ovos. A um dos namorados você disse que gostava de mexidos, para outro você disse que era frito, o outro você disse que era pochê, e agora você está dizendo que gosta só das claras? Aí então Meg lhe diz, isso chama-se mudar de opinião. E Ike retruca, não, isso é não ter opinião própria. E então aparece um trecho do filme em que ela prepara ovos de diversas formas e sai experimentando um a um até se convencer do qual realmente ela gostava. Gente, é óbvio que em muitas situações na vida precisaremos ser o que nós de fato não somos. Eu falo sobre isso no meu vídeo Sou Aquele que Representa, que está aqui no canal. Porque representar também faz parte do viver. Mas quem representa deve conhecer bem e zelar pela sua essência. Nunca conseguirá manter-se leal a nada ou a ninguém que não consegue ser leal à sua própria consciência. Então, sempre com cuidado para não ferir, não machucar desnecessariamente a ninguém, principalmente aquelas pessoas que realmente importam. Seja você. Porque se por meio de novos entendimentos você mudar de opinião em relação a algumas coisas, você será uma nova versão de você mesmo e não um fruto ou produto inconstante de influências alheias. Gente, para fechar esse primeiro ponto, já estamos com quase 12 minutos, eu vou tentar responder a pergunta: melhorar alguém o que seria? Eu acho que, na melhor das hipóteses, seria ajudá-lo a estar numa condição na qual suas ações e reações não façam mal a ele próprio, nem aqueles ou aquilo que, de alguma forma, possam ser impactados por suas atitudes. Eu acho que é a partir daí que algumas áreas do saber, como a ciência, a filosofia, a religião e outras mais, se dedicam em melhorar o ser humano. A ciência por meio da psiquiatria, psicologia, sociologia e etc. Às vezes com o uso de medicações, psicoterapias, orientações, conscientização. Já a filosofia, por entender que o bem que há no ser humano, o que ele faz por meio desse bem são virtudes, e que, por outro lado, o mal que há no ser humano e o que ele faz por meio desse mal são seus defeitos e imperfeições, chama isso de vícios. Então, para a filosofia melhorar o homem, ela tenta levá-lo a controlar e eliminar os seus vícios, defeitos e imperfeições e aperfeiçoar, melhorar as suas virtudes, amabilidade, bondade, humildade, empatia e etc. Com a religião, pelo menos o cristianismo, não é muito diferente. Para o cristianismo, o mal que há no ser humano e que ele faz por meio desse mal são tendências ou inclinações carnais e chama isso de pecado. Assim, pecado, que define uma transgressão a uma lei, a um mandamento, é também o que define o mal que há no ser humano e que ele faz por meio desse mal. Fica fácil entender quando a gente lembra dos 7 pecados capitais que foram bem propagados pela igreja durante a Idade Média, século VI. Avareza, gula, ira, inveja, luxúria, preguiça, soberba. Paulo, apóstolo cristão, também enxerga o mal que há no ser humano como pecado. Você vê isso claramente na carta que ele escreve à igreja em Roma. Epístola aos Romanos, capítulo 7, a partir do verso 7. No verso 17, ele diz o seguinte: assim, já não sou eu mais quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque em mim, digo, no meu corpo, na minha carne, não habita bem algum. Eu, particularmente, acho muito interessante quando Paulo, como que fazendo um paralelo com a filosofia, entendendo que o bem que há no ser humano são virtudes divinas, chama de frutos do Espírito aquilo que a filosofia chama de virtude, e chama de obras da carne o que a filosofia chama de vícios. Você vê isso na carta à Igreja Galácia, Epístola aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, onde Paulo diz:
mais ou menos assim, né? E as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, e segue uma sequência do que para a filosofia é vício. E ele chama, os frutos do Espírito são amor, alegria, bondade, benignidade, uma série daquilo que a filosofia chama de virtude. Nietzsche diz, a última coisa que eu pretenderia seria melhorar a humanidade. Por quê? Ele sabia que não era tarefa fácil. Ele acreditava que algumas coisas que são próprias do ser humano não deveriam ser mudadas. E ele não concordava com os métodos usados principalmente pela religião e pela filosofia como meios para melhorar o ser humano. Como queres melhorar-me? É o nosso segundo ponto, que está no segundo vídeo, que já eu devo estar colocando agora no canal, e eu gostaria muito que vocês assistissem. Gente, muito obrigado por assistir aos meus vídeos, que Deus nos abençoe grandiosamente. Se puder, se inscreva no canal.